Quando o MBL surge, as figuras que têm protagonismo são exatamente você, o Kim, o Holiday. Dessas figuras do início do MBL para hoje e do MBL daquele começo para hoje, o que mudou e o que continua igual? A gente amadureceu muito. Muito, muito, muito. E o que ficou igual é que a gente continua sonhador. Tem uma frase do Steve Jobs, eu sou um grande fã dele, que ele sempre falava assim, ele falou isso num discurso, mas era um tema recorrente dele, que é stay hungry, stay foolish, que é stay hungry tenha fome, seja faminto, que é seja ambicioso, mas stay foolish permaneça bobo, tolo no sentido de ser como uma criança, sonhador como uma criança, ou seja ambicioso, mas seja sonhador. E a gente manteve isso, né? O lance é que a gente era muito foolish ainda naquela época, acreditava, por exemplo, que, com a Lava Jato as pessoas despertaram, que as pessoas iam enfrentar e não iam ter político de estimação, e aquelas ruas que derrubaram o PT iam significar que objetivamente as pessoas queriam um Brasil com leis rígidas contra a corrupção para todos, mas não. No fundo, a gente se desencantou com o processo, viu que o próprio campo político ao qual a gente faz parte, a direita, é extremamente infantil e que também tem seus bandidos de estimação, e aí a gente falou, para fazer política, só sendo uma alternativa de poder. Por isso nós precisamos ter um partido político. E quando a gente parou de se entender apenas como um movimento de pressão social, e sim como uma alternativa de poder, a gente alterou toda a nossa dinâmica e aí começou a construir uma revista digital, e depois essa revista virou uma revista apenas física, que é a Revista Valete. A Revista Valete, depois da Piauí, é a segunda maior revista de cultura e política do Brasil, em termos de tiragem, em termos de assinantes. Mostramos um próprio aplicativo de rede social, que é a Valete Plus, que é um aplicativo para a criação de conteúdo intelectual para o nosso universo, que não é passível de ser censurado, então permite que as pessoas tenham liberdade de trabalhar novas ideias. Isso acabou formando uma geração de jovens brilhantes. Então, se for pegar brasileiros que estudam em Harvard, no MIT, em Georgetown, eu fui visitar eles agora nos Estados Unidos, brasileiros que estudam em Coimbra, pessoal das melhores universidades do Brasil, do ITA, o IME, do INSPER, a FGV, a molecada tá muito, discutindo os temas que a gente tá trazendo. E isso é inspirador, a gente precisa formar essa nova geração. Então fizemos isso e agora tá dando uma ferramenta para esse pessoal, que é o partido político. Com o partido político próprio, essas pessoas que estão agora querendo transformar a política não vão precisar depender do Kassab, do Valdemar da Costa Neto para poder fazer política. Elas vão ter um espaço delas para fazer a política de uma maneira jovem e sem vícios. E aí é o projeto. A expressão outsider foi muito usada recentemente, inclusive na candidatura do Pablo Marçal em São Paulo. Eu não sei se existe um contraponto entre o Pablo Marçal, a candidatura dele, e a sua candidatura, porque ele quase foi prefeito de São Paulo. Faltou muito pouco para que ele fosse ao segundo turno, se apresentando como alguém que não era do sistema, alguém que propunha a parte simpatias e antipatias. Eu só estou usando o exemplo do Marçal pelo desempenho que ele teve nas urnas e pelo desempenho que ele tem nas redes sociais. Você é esse outsider? Você ocupa esse espaço do Pablo Marçal que está inelegível nessa eleição? Não. Eu acho ele um sujeito deplorável e eu não quero em nenhuma medida parecer ele. O Pablo Marçal é um sujeito sem caráter, é um aproveitador. Ele usou os sonhos daquelas pessoas aí nas eleições com um monte de brincadeira e sumiu. Eu não sou um irresponsável. Eu não vou ficar inelegível ao final dessas eleições. Eu montei um partido político. Esse partido político pressupõe responsabilidade, não só com o que eu estou fazendo numa eleição presidencial, mas nas dezenas de candidaturas que nós vamos ter a governador, nas milhares de candidaturas a deputados só esse ano. Eu tenho uma responsabilidade para com milhares de jovens que ficaram coletando assinatura debaixo do sol no Brasil. Então eu não posso fazer isso e ser um brincalhão. Eu posso ser colocado como outsider no sentido de que eu não estou no grande jogo, ou seja, eu não estou na lista de amigos do Vorcaro. Não. Né? Mas eu não sou um outsider no sentido de que eu vou ficar arrumando briga, falando, eu não tenho nada a ver com esses caras. Não, eu montei um partido. Eu montei um partido porque eu quero alterar o sistema. Até porque não existe isso de viver para além de um sistema. Nós estamos numa emissora. Para estar montado, a água tá no copo aqui, pessoas trabalharam, existe um sistema de organização. Sistema, no fundo, são sistemas de organizações sociais, são lógicas de relações interpessoais que criam, vamos dizer, objetivos comuns e resultados comuns. Eu quero que esse sistema no Brasil seja bom para os brasileiros. Então, falar que eu só vou estar aí para romper tudo, não sou eu não sou esse cara. Também citou a lista do Vorcaro, que tem grandes nomes do empresariado, tem praticamente todos os nomes, vou até pegar aqui para ler os nomes que aparecem, é um furo do SBT News, da Basília Magno, e aqui nós temos nomes como governador Ibanez, de Brasília. Esse já era... João Dória. Você viu a troca de mensagens? Dória preocupado com ele? Não vi. Não, vazou a troca de mensagens. Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski,
Eu também vi Henrique Lewandowski, que suponho tem algum grau. Acho que é o filho dele. Com o Ricardo. Ciro Nogueira. Esse, nas festas, era o hit. Nós lemos aqui Cláudio Castro, provavelmente governador Do Rio. do Rio de Janeiro, não sei que seja um homônimo. Cacai, grande advogado. Wesley e Joesley Batista. Parceiros de negócio na Venezuela, Clássico, inclusive. né? Eles não podem estar fora. Aqui aparece também Eduardo Tanuri, que deve ter alguma ligação com Nelson Tanuri. Eu não sei qual é o parentesco. Mais uma vez aparece ministro Lewandowski, Toffoli. Parceiro de... sócio, né? Sócio no Paraná. Hugo No Mota, Taiaiá. José Dirceu, ministro Valdir Salomão, senador Irajá, Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central. E por aí vai. É assustador, né, Renan? Sim. Me permita dizer, é assustador porque a Vivi Moraes, deve ser a esposa do ministro Alexandre Moraes, que é colocado aqui como Vivi Moraes, ministro Silvio Costa Filho. Sim, já estava no Petrolão. É assustador porque parece que não vai sobrar ninguém de nenhum viés político, de nenhum posicionamento político, do empresariado, do judiciário, infelizmente também de igrejas evangélicas, lideranças a Lagoinha muito envolvida. E assim, que bom que você citou esse ponto, porque é um escândalo ecumênico. Ele vai da direita à esquerda, do topo do STF até prefeituras pequenas no interior da Bahia. Ele é da direita à esquerda, de cima a baixo. Ele pega tudo. São poucos os que podem falar, eu não tenho nada a ver com esse escândalo. Esse escândalo toca quase tudo. E eu ainda não falei do setor privado, eu estava falando da parte pública. Setor privado, o grau de contaminação de empresas grandes no mercado financeiro que saíram vendendo o CDB do Banco Master sem nem ligar, é enorme. A gente está falando de dezenas de bilhões. Eu não vou citar um nome aqui, assim, teve uma que é muito famosa, talvez a maior de todas, ela vendeu mais de 30 bilhões em CDB do Banco Master, indicando para os seus clientes, não, isso aqui parece uma boa compra. Isso é loucura. Mas era um esquema gigantesco, né? Um negócio impressionante. Foi o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Isso aqui já é fato dado. Não só em volume de dinheiro, mas em contaminação, não só no mercado, mas na política. Você está falando de ministro do STF, ministro do STJ, foi citado um aqui, está falando de presidentes de partido político. Estou falando de lideranças que participaram do governo Lula, de lideranças que participaram do governo Bolsonaro. Os presidentes do Congresso. Sim. Né? O Alcolumbre está super envolvido. O Alcolumbre participou da nomeação do Otto Lobo para a CVM. E o Otto Lobo basicamente é um nome do Vorcaro e do Joesley. Até porque o Joesley e o Vorcaro tinham negócios juntos. Eles atuavam juntos. Estou falando do governo Tarcísio aqui em São Paulo. Estou falando do governo Ratinho no Paraná. Eu estou falando de governos do PT na Bahia. Ou seja, é um escândalo que ele não perdoou ninguém. Ninguém. Então, assim, eu obviamente que não vou citar ninguém. Eu não tenho nada a ver com isso. Não estamos nesse jogo. Mas mesmo gente que, assim, pequena, espalhada pelo Brasil, se envolveu. É uma máfia? É mais do que uma máfia. É porque, nesse sentido, a máfia em geral, ela tem um inimigo, ou ela garante um território. Eles não tinham um inimigo, não tinham nada. Eles eram tudo. Foi um grande esquemão combinado. Porque, a partir do momento que entrou ministro do STF, entrou gente do governo Lula, entrou gente que estava no governo Bolsonaro, quem é quem nessa história? Quem eles estão enfrentando? Não tava, eles estavam nas mesmas festas. É muito maior que Mensalão, é muito maior que Petrolão. Incomparável. Envolve todos os vieses, todas as vertentes. Todos. E por isso que as pessoas não estão na rua. Só a política, né? E aí você me fez uma pergunta boa no começo. O que vocês mudaram? O que vocês mantêm igual? E eu falei, a gente amadureceu porque a gente percebeu que as pessoas tinham bandido de estimação. E uma característica hoje do debate público brasileiro é que as pessoas têm bandido de estimação. Então as pessoas de esquerda falam só de um lado do esquema do Banco Master. Eu vi a Tabata Amaral gravar um vídeo muito focada na parte que atendia a direita. Aí quando o Nicolas fala desse negócio, ele só fala do Alexandre de Moraes, que o Lula tem a ver. Gente, todos têm a ver. Todos têm a ver. O próprio Nicolas voou. Voou no jatinho do Vorcaro. Disse que não sabia. Aliás, o Renan, em seus vídeos, você fala muito do bolsopetismo, né? Dessa fusão entre PL e PT e a figura do Bolsonaro e do com Lula. A figura do Lula. Mas é polêmico isso, né? Não deveria ser. Porque o que eu tô falando é só a verdade. É só muito simples. No bolsonarismo e no petismo, você tem lideranças que tratam seus liderados de maneira desrespeitosa, e esses liderados aceitam os erros éticos das lideranças. O bolsopetismo é sobre isso, é do tipo, eu vou xingar ali o Lula num vídeo no Instagram para ganhar muitos views, mas no fim do dia eu vou votar junto com ele na PEC da blindagem. A PEC da blindagem é uma reedição, inclusive, da PEC da impunidade do governo Bolsonaro. Então, no governo Bolsonaro mandaram a PEC da impunidade,
e ela foi reeditada com o PEC da blindagem no governo do PT. Em ambas as votações, tanto o PT quanto o bolsonarismo votaram juntos. Ambos destruíram juntos, por exemplo, a Operação Lava Jato. Então o bolsopetismo é sobre, vamos dizer... Isso não vai acabar nunca. Mas assim, não deveria ser assim. Você eleito presidente da República vai ter que governar com o Congresso. Você imagina que o Centrão vai deixar de existir? Não, o Centrão no longo termo precisa deixar de existir. Como é que você combate isso? Mudando mais de 500 deputados, mais de 80 senadores. E eles estão lá eleitos democraticamente, o Centrão né? manda no Brasil. Essas figuras como Gilberto Kassab, Valdemar da Costa Neto, estarão embarcados em qualquer governo. Sim. Né? O MDB vai estar embarcado em qualquer governo. E aí o presidente não fica refém disso tudo? Fica, assim, a gente primeiro precisa fazer o diagnóstico, assim, se você tem um corpo que está doente, vamos diagnosticar a doença e depois vamos propor o remédio. A doença surge na Constituição de 88. A Constituição de 88 era parlamentarista e ela foi colocada como presidencialista no final. Então, o presidente é eleito, mas a eleição para o Congresso não é vinculada a ele. Portanto, você tem uma Câmara dos Deputados, que a maior parte dos deputados são do Centrão, o Senado, que é totalmente desproporcional, e ele nasceu para ser desproporcional, mas isso não está servindo de nada pra gente. A Acre ter 3 senadores e São Paulo ter 3 senadores é uma bizarrice. É um absurdo. E o Centrão, na prática, né, olhando nesses termos, ele se beneficia disso, porque o presidente está sempre refém dele. E aí ele consegue espaços de poder, ele consegue dinheiro, ele consegue emenda, ele está sempre com a faca no pescoço do presidente da República, e o presidente manda muito pouco. Uma característica do regime brasileiro é que o presidente não manda nada. O presidente é muito fraco. E ele está ficando cada vez mais fraco, que depois de um certo tempo, a partir dos anos 2010, surge o STF como outra força. E aí ele manda muito menos. Um presidente hoje... Eu não dá nem para falar que o Lula fez um governo de esquerda e o Bolsonaro de direita. Não, ambos fizeram um governo de centro. Governos mitigados. Eles só têm um discurso pra claque deles lá, que é meio... Mas você acha ruim isso, um governo de centro? Acho ruim no governo de centro, porque o centro, nesse sentido, é um centro que não ataca de maneira radical. Fica em cima do muro em situação... Exato. Então ele nunca passa uma reforma econômica realmente ousada. Passou agora, por exemplo, uma reforma na área de segurança pública. Tiraram a redução da maioridade penal da reforma. Por que tiraram? Por que tem que ter essas mitigações? Tudo tem que ser mitigado no Brasil. Quando você vai fazer uma reforma previdenciária, vem cheio de mitigações. Então, a gente via sempre aquele país que, quando vai fazer vira um aluno que vão fazer uma prova, tira 5. A gente nunca tira 8 na prova, 9. A gente sempre tira 4, 5, 3, 4, 5. Porque nunca dá pra fazer algo verdadeiramente intenso. E por que não dá? Porque o Poder Executivo não manda. Quando não, reformas são reformadas. Que sabotava. Lógico, sabotava. A reforma trabalhista tinha um aspecto lá da... Meu Deus do céu, o termo que eu quero me referir é quando... O acordado passar por cima do... Não, quando o funcionário processava a empresa e pedia um valor absurdo, sucumbência. Ah, sim, a questão da sucumbência. Derrubaram. Foi um avanço extraordinário. Reformaram a reforma. Sim. Derrubaram a sucumbência. Sim, que era justamente a parte mais importante da reforma, que acabou com a indústria da indenização trabalhista. Que é um dos grandes absurdos brasileiros. O Brasil é o pior país do mundo nisso. Pois bem, esse é o grande problema. O Brasil, a gente nunca anda. E por isso a gente ficou para trás. Se você não consegue andar em alta velocidade e fazer o que precisa ser feito em alta velocidade, você fica para trás. Pois bem, a gente tem que alterar o sistema de incentivos. Esse é o diagnóstico que eu faço. O sistema de incentivos da política brasileira precisa ser alterado. E é isso que eu, num governo nosso, farei. O Brasil precisa de 3 grandes reformas, e essas são as 3 reformas que a gente precisa conduzir. A primeira, a destruição do aparato de insegurança que existe no Brasil. Uma guerra ao crime organizado e uma alteração nas leis penais e nas leis de processo penal. E eu quero ser eleito para inicialmente tocar isso. Esse é o tema inicial, esse será o tema da minha campanha. Portanto, minha pré-campanha hoje e depois a minha campanha serão sobre um plebiscito. Votou no número 14, lá na urna, você quer uma guerra contra o crime. Votou no 22, votou no 13, você não quer. E tá tudo bem, é a democracia. Tá? Agora, é plebiscitário. Eu vou oferecer uma guerra ao crime. 2, nós temos que ter uma reforma fiscal, um ajuste fiscal colossal no Brasil. As contas públicas estão indo agora em rota de colisão, o Brasil vai quebrar em 2028. Todo mundo sabe, a rota está subindo assim, 88% de dívida, depois 95% e o juro já está em 15%. Os Estados Unidos têm dívida alta. Os avisos têm sido dados há bastante aos montes. Você vai pegar do Marcos Lisboa aos consultores da Câmara dos Deputados, todo mundo sabe o que está acontecendo e todo mundo fica fingindo que não está acontecendo nada. Essa é a segunda parte, é uma reforma fiscal. E a terceira parte é a reforma do sistema de incentivos. Eu vou te dar um exemplo. Como é que o Kassab é tão poderoso? Ele elege muitos deputados. O deputado dá fundo partidário, fundo eleitoral, emenda, e a emenda é direcionada para os prefeitos que o Kassab tem espalhado pelo Brasil. Pois bem, a gente tem que mudar esse sistema de incentivo. E onde tem que estar o sistema de incentivo? O prefeito na cidade determina o fundo partidário e o fundo eleitoral. E como ele determina? Se ele
atinge indicadores de desempenho em áreas assim, essenciais. Por exemplo, você tem uma cidade no Nordeste que tem 5% de cobertura de esgoto. Se ele entrega 15% de cobertura de esgoto, ele vai ganhar 2 pontos. Se ele melhora o ranking Saeb de educação, ele ganha mais 3 pontos. Se a parte de segurança pública avança, mesmo não sendo a prerrogativa do prefeito, mas ele trabalha políticas que melhoram a segurança, avança. Essa pontuação redunda no fim do dia em fundo partidário e eleitoral para o partido político que ele faz parte. E não o número de deputados que são eleitos. Porque hoje o sistema que nós temos faz com que a gente eleja deputado e a gente coloque dos tiriricas a esses caras que viram deputado federal, que é a bancada do like, que fica só gritando e xingando, porque esses caras trazem voto e o voto traz fundo partidário e eleitoral. Aí eles chegam lá e o prefeito não serve para prefeitar, para administrar a cidade. O prefeito serve só para gerar voto para esses caras, para administrar a emenda que eles mandam, para administrar os contratos corruptos que eles têm com as prefeituras. Se a gente altera essa dinâmica e o dinheiro e o foco da política é o prefeito, os partidos, o próprio Kassab... Mais Brasil, menos Brasília. Com certeza. Mexer no pacto. Mexer nisso. Porque aí o dinheiro que vai para a prefeitura é para executar esses serviços públicos e melhora as prefeituras, e um dos critérios tem que ser, inclusive, aumento da atividade econômica no município. Até porque você acaba falou... também a coisa de passar chapéu. Que é óbvio. Vivem fazendo. E que eles gostam. E é muita eles qualidade gostam. também, né? Porque É muita óbvio, gente, às vezes, ocupa o cargo e não entende nada. Exato. Porque você não precisa eleger um cara bom. Hoje, o que é um prefeito num município pequeno de 20 mil habitantes, sei lá, em Tocantins? Ele é um administrador de emenda do deputado dele e administrador de contratos de lixo, contratos de saneamento, etc., que ele leva essa é a real. E ele não liga, e aí ele no final, o que ele faz para ganhar a eleição? Ele compra o voto. Eu tô falando de Tocantins, mas assim, com certeza tem compra de voto também em Limeira, tem compra de voto em Vinhedo, tem compra de voto no Brasil inteiro. Agora, nos lugares mais pobres, ela é mais intensa. Isto é a base do Centrão. E esse sistema de incentivos... Sua contundência não tem gerado processos para você? Sim. Você provavelmente está, Com certeza, está desagradando muita gente. Sim, mas eu preciso falar isso. Porque eu seria louco de não falar isso. Loucura é não falar o óbvio. Então, o que eu estou propondo é um negócio tão simples. Se a gente altera esse sistema de incentivo, o foco dos partidos passa a ser eleger prefeitos bons. E qual é a base disso? A ideia é critérios objetivos de avaliação, que são determinados, vamos supor, pode ter uma auditoria externa, mais o IBGE, o IPE, a gente pode chamar instituições, inclusive de Estado, para estabelecer quais são esses critérios. E esses critérios, no fim do dia, não são avaliados pelo eleitor. Sabe por quê? Porque eleitor no Brasil, você compra. E o eleitor não sabe avaliar se tem mais ou menos esgoto na cidade dele. O eleitor, então, ele tem que ser condicionado a desempenhos que ele mesmo não sabe. Então a gente tem que entender que a democracia no Brasil, em alguma medida, foi falha. A democracia brasileira pegou pessoas muito humildes, pessoas muito pobres que não tinham o que comer e deu um direito de votar, e essas pessoas trocaram esse direito por um saco de arroz, por um saco de cimento, por telhado na casa dele. Trocam. Mas, pelo amor de Deus, aumentou isso. Não é que estava diminuindo. Agora que voltou o orçamento secreto, são 50 bilhões, esse ano vão ser 65 bilhões em emendas. Essa emenda é desviada. E aí essa emenda desviada vira caixa 2, esse caixa 2 vira compra de voto. Então a gente tem um gigantesco sistema de compra de consciência no Brasil. E as pessoas falam, isso é o Bolsa Família. Não, não é o Bolsa Família, isso é outra coisa, tem nada a ver com isso. Eu tô falando do que alimenta as eleições. Se a gente não resolve isso, falar que a gente vive numa democracia é uma mentira. É uma mentira, a gente não vive numa democracia, a gente vive em outra coisa.